Fora do penário. Entrevista. Pois é, nosso convidado de hoje é o deputado estadual empossado pelo PL, Diego Castro. Ele que é advogado, preside o Bahia Direita, sendo forte aliado da ex-candidata ao Senado, Raíssa Soares. Se elegeu a uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia pela primeira vez no pleito de 2022, né? Com 33.827 votos. Diego Castro, nessa semana, ganhou um espaço aí na mídia após condenar a confirmação da instalação de câmeras nos uniformes dos policiais militares. E a gente vai conversar com ele agora. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Alexandre, meu amigo Alexandre, e a todos que nos acompanham. É só uma correção, Juliana. Ainda eu tomo posse dia 1º, né? De fevereiro. Diplomado. Diplomado, era né? essa palavra. A cobrança. Ô, deputado, já sumiu. E aí, como é que tá a atuação? É um prazer estar aqui com vocês. Espero corresponder à expectativa aí dos nossos ouvintes e telespectadores da entrevista. Bom, deputado, então vamos começar. Já vou chamar de deputado, viu? Vamos começar. Já tá diplomado, então pode. Vamos começar aqui por essa, não é polêmica, né? Mas seu ponto de vista em relação às câmeras nos fardamentos dos policiais. Eu particularmente sempre digo aqui que o policial não precisa ser visto como inimigo, né? Não tem como ser visto como inimigo. Mas, infelizmente, existem excessos que precisam ser combatidos até pelo bem da polícia. Queria saber como é que o senhor vê essa implantação dessas câmeras e por que é que o senhor é contrário? Bom, eu sou contrário porque, primeiro, né, a partir do momento em que você, como breves declarações agora feitas, né, que eu concordo também, o policial não deve ser visto como inimigo jamais, né? Por esse fato, entende-se que o policial é o braço armado do Estado, né? Aquele entendimento de que a polícia, a força, que é uma força, querendo ou não, armada, né? Ali do Estado, ela representando um braço armado do Estado, esse próprio Estado tem que dar confiança ao trabalho dos seus agentes, né? E, principalmente, na função de garantir a paz social, que é a última função ali de quando você usa uma força armada, no caso, no nosso âmbito estadual, a polícia militar, né? E diante de todos os contextos, né? Diante do contexto em que a gente encontra aí as nossas polícias, né? Principalmente a nossa polícia militar, que tem um valoroso trabalho, né? Eu enxergo, por parte desse governo, que durante todo o seu período, né? Para mim, a continuação do governo Wagner e o governo Rui Costa, afinal, são do mesmo partido. Eu enxergo a atitude como uma atitude que vem para ainda mais perseguir as forças policiais, para ainda mais submeter a um tratamento ali desumano, de perseguição mesmo, de controlar de forma, eu digo que injusta, né? Colocar um peso ainda mais na atuação policial, na atuação dos agentes ali policiais, um trabalho em que a gente tem que dar o máximo de confiabilidade e o máximo ali de, eu diria que suporte e valorização à atividade para que ela seja desempenhada da melhor maneira possível. Além de tudo isso, teriam outras prioridades que eu vejo nesse momento que viriam com muito mais eficácia para o desenvolvimento pleno e de maneira aí, eu digo que salubre da atividade. Por que não pagar a questão do adicional de periculosidade? Por que não tratar da questão da insalubridade, que é mais importante ainda no momento desse de desvalorização da profissão? Então, eu enxergo por parte de um governo que já tem uma linha perseguidora das forças policiais, mais uma tentativa de perseguição. Se tivesse um contexto de um governo que valorizasse essa atividade, eu poderia ver com outros olhos, mas não é o que nos apresenta nesse momento. Agora, deputada, a população muitas vezes reclama de um certo excesso, né, de alguns policiais militares, de algumas determinadas ações. Nesse caso, então, seria, né, uma das justificativas também para a implementação das câmeras. Mas então, qual seria a sua proposta para se combater esses excessos? Já existem mecanismos que se combatam os possíveis excessos, existem procedimentos administrativos disciplinares que visam investigar o cometimento de abusos e excessos que no decorrer da atividade, vendo acontecer, na maneira da ampla defesa, do devido processo legal, que é uma garantia que se encaixa dentro desse processo administrativo, eles vão ser apurados e punidos, né? Então, como eu disse, vindo
de uma linha de governo que despreza e desvaloriza essas forças, eu não enxergo de bom grado a instalação dessas câmeras. É mais um instrumento de vigilância, de pressão e de perseguição. Eu não vejo assim nada de altruísta com essa implantação. Deputado, o senhor fez aí um procedimento jurídico, queria saber em que passo está, se foi uma novidade no Brasil, o senhor se inspirou em algum lugar do nosso país ou até de fora dele? Em relação à A ação que o senhor ingressou. ação... O senhor não ingressou com a ação pedindo que fosse revogado, que não fosse feito? Não, ainda não. A questão das câmeras, você fala, né? A gente está ainda com o jurídico, né? Dialogando, encontrando a melhor saída. Vamos entrar. Eu já pretendo tomar essa atitude nos primeiros dias do mandato, né? E por conta da não ainda instauração, né? A gente não tem entrado ainda com a presente ação, ainda não tem vamos dizer assim, um resultado para fazermos uma avaliação. Mas é certo que vamos Mas você está estudando, está formulando aí uma peça. Exatamente, né? Estamos no processo aí de discussão com o jurídico, formulando a melhor medida possível para atacar esse ato aí que eu vejo injusto, né? E como eu disse aqui, desproporcional, desarrazoado no momento. Tudo bem, estamos conversando com o deputado Diego Castro, ele que é do PL, deputado diplomado, né? Já ele vai tomar posse, lá em fevereiro, né, deputado? Tá por passo. Deputado, a gente fala muito, né, sobre a questão da segurança pública, é sim uma das áreas mais sensíveis do nosso estado. Queria a sua opinião, tirando essa parte das câmeras no fardamento, qual a sua opinião sobre o novo secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner? Bom, eu acho muito prematuro tirar uma opinião, vamos dizer que contundente da pessoa. Não conhecia, buscando conhecer um pouco mais de quem se trata da pessoa, né? Não tive ainda acompanhando algumas declarações de sua parte, mas, como eu disse, se o secretário, o que tudo indica, né? Pelo pouco que eu vi, o secretário vai manter a mesma linha de gestão dos governos Rui e Wagner, não é de se esperar que a gente terá uma mudança significativa na segurança pública com otimismo, né? Muito pelo contrário, os resultados, os números que a nossa segurança aponta, se considerar que ele vai manter essa mesma linha de gestão, né, os números e o cenário é doloroso. A Bahia hoje é o estado com o maior número de homicídios absolutos do Brasil, né? Aliás, é a marca do governo do PT, né? É o descaso com a segurança pública. Se a gente analisar um ano antes do PT assumir o poder, em 2007, a Bahia sequer figurava entre os 20 estados mais violentos do Brasil. A Bahia era um dos 7 estados mais seguros do Brasil. De 2007 até o presente ano, de 2023, a Bahia se tornou o estado mais violento do Brasil, justamente quando o PT assumiu o poder. São mais de 76 mil homicídios de lá para cá. Se mata mais na Bahia do que numa guerra no Oriente Médio. Uma coisa terrível. E qual é a culpa disso? Primeiro, um governo que é leniente com a questão da aplicabilidade da sua tarefa mesmo de punição, muito leniente, o governo despreza muito isso, de desvalorização dos profissionais de segurança. Se a gente pegar aí, eu acabei de falar aqui, a questão dos policiais militares, da polícia civil, das estruturas, entra numa delegacia de polícia civil, vê que aquele ambiente de trabalho ali é um ambiente deplorável, né? Qualquer um que entrar, se a gente for entrar nas estruturas das companhias independentes de polícias militares, da mesma forma, né? Então, quando você desvaloriza o profissional, você impõe ali já vamos dizer, uma quebradeira em cadeia no setor, né? Começando por aí. E também do fracasso das políticas que o próprio governo do PT tanto se vangloriou em dizer que eram de ressocialização e que não teve nenhum resultado. Muito pelo contrário, fabricou muitos e muitos mais criminosos, que a gente vê a Bahia tomada aí pela criminalidade hoje. E o Estado, próprio governo, esse governo de Rui, que agora é o de Jerônimo, né? Que tudo indica que vai ser um poste aí do Rui Costa, né? Da mesma linha aí, seguindo, né, de descaso com esse setor que é importantíssimo, que representa o tripé das políticas públicas, né? Deputado, o senhor vai chegar na Assembleia aí sendo um deputado de direita, sim, mas com uma base governista muito grande, né? Dentro da oposição, que já é uma oposição diminuída
alguns devem sair e aderir ao governo. Sim, sim. O senhor me parece que vai fazer uma oposição mais firme, mais de direita, né? Tem aqueles deputados de oposição que conversam mais com o governo, enfim. Sim, na sim. política também. O senhor não acha que vai ficar isolado, não? Não, de maneira nenhuma. Vou buscar o diálogo, sim, mas desde que esse diálogo venha a convergir com a aplicabilidade na vida dos baianos no que se diz respeito à defesa da fé cristã, à defesa das nossas liberdades, à defesa da nossa família, à defesa do nosso agronegócio, à defesa das nossas forças aí de segurança pública, né? E de todas, menos impostos, menos tributações. Então o senhor né? já tá chateado, porque já começou o ano aumentando imposto, Péssimo, né? Péssimo, né? Eu não esperava nada diferente dessa linha de governo aí. O que for a convergir, sim, é inerente à minha tarefa de parlamentar. Eu tenho que dialogar com todos, né? Até porque eu quero que os meus projetos tenham sucesso na referida casa. Eu não quero ficar lá como figurante, como um youtuber, que essa não é a minha função. O povo baiano me elegeu para ser youtuber, para ficar fazendo ali memes, né, para ficar subir no plenário, fazer recorte. Não, eu quero que efetivamente os meus projetos venham ser aprovados e faça a diferença na vida, principalmente daqueles que votaram. Então o diálogo é necessário para isso. Mas em falar de concordância com o que vier de contrário a isso, lógico que eu não irei fazer totalmente, seria totalmente contrário ao que vier de contra tudo isso aí. Por exemplo, se o governo Jerônimo enviasse um projeto de redução de imposto, teria o seu sim? Com certeza. Isso vai fazer a diferença na vida do empresário, né? É uma medida liberal, o que eu acredito que não vai fazer, porque é o que menos quer, né? É uma utopia isso. Mas se um dia vier esse luminar conservador na sua mente, né? De cunho liberal, por que não votar? Só porque é Jerônimo? Eu não trabalho com revanchismo, eu trabalho aí com conveniência e oportunidade, o que for melhor para a vida dos baianos. Eu acredito que passa pelo liame dessas minhas ideias, das ideias conservadoras, né? Deputado, você é muito jovem, Sim, 30 sim. anos, né? Olhei ali sua É mesmo? ficha. 30 anos, pois é. Daria menos, né, rapaz? Tá, gente. Quero chegar aos 100 com essa cara, se Deus permitir. Conta um pouquinho como foi que você começou na política, o que te motivou. Bom, na verdade eu entrei na política por via da vida social, né, de ações sociais. Com 12 anos de idade eu montei o meu primeiro projeto social que tinha como finalidade ali, através do esporte, tirar crianças carentes ali de situação de vulnerabilidade social, por exemplo, das drogas, né? Achei a igreja uma aliada para esse trabalho que surtiu muito efeito. Pouco mais tarde veio a política estudantil, me tornei o primeiro presidente de Grêmio Estudantil de direita, né? Já naquele momento, já acompanhava as ideias do professor Olavo de Carvalho, isso em 2011, né? E fui o primeiro presidente de Grêmio Estudantil de direita, declaradamente de direita no estado da Bahia, né? Um meio em que a oposição política, principalmente dos movimentos ligados à esquerda, que sempre foi monopolizado no movimento estudantil, o PCdoB, PSOL, PSTU, né? Ali para mim foi a maior escola política onde eu aprendi realmente a fazer oposição, né? Por isso que eu digo, minha história é fazer oposição desde lá do início, né? De minha carreira, né? Nessa vida política. Anos mais tarde me ingressei na Juventude Partidária, onde fui coordenador, naquele momento, do Democratas, né, que era o único partido mais à direita, né, não tinha um partido que se comungasse naquele período com as ideias em que eu pensava, mais que o DEM, né, que mais tarde, infelizmente, perdeu essa linha, virou hoje um partido União Brasil, eu vejo como um partido de centro-esquerda, né? Agora é base do governo Lula, do governo por exemplo. Lula. Infelizmente, teve uma história bonita no passado de oposição, inclusive, contra o governo Dilma e Lula lá atrás, né? Que é de se admirar e que hoje jogou tudo isso na lata do lixo, né? A partir do momento em que levantei as bandeiras do então deputado Jair Bolsonaro, a qual sempre admirei, passei a acompanhar o seu trabalho em 2013, né? Desde lá, inclusive prints aí, eu falando que Bolsonaro seria o futuro presidente do Brasil, já em 2013, por comungar com essas ideias em que eu já defendia, né? Passei a acompanhar o seu trabalho. E aí eu sofri uma certa perseguição desse próprio partido, né? De alas mais progressistas que não aceitavam esses meus pensamentos. E aí foi que quando em 2017 o Bolsonaro saiu candidato, mencionou a possível candidatura à presidência, de fato, ali caminhando para isso, né? Eu, juntamente com alguns amigos, está aqui o Alexandre, que nosso chefe de gabinete aí, fundamos o Bahia Direita, o Murilo Micael, que também está nos assistindo aí, que hoje é o maior movimento de direita do estado, né?
E ali fizemos a campanha do presidente em Salvador, convocando aquelas manifestações no Farol da Barra, em outros locais. E o movimento cresceu de tal forma que hoje estamos em mais de 380 municípios da Bahia. Então decidimos dar vamos dizer que uma organicidade ao movimento, né? Criamos cada município uma coordenação própria, criamos diretorias e aí nós saímos daquele trabalho restrito a tão somente rede social, divulgações, né? Ali do governo, do presidente, as ideias em que nós pensávamos, para de fato fazer trabalhos do ponto de vista concreto, práticos, né? Ir para a rua e o trabalho social. Nós temos um trabalho social em que a gente realiza desde lá, né? Com, por exemplo, a questão das enchentes, levamos muitos donativos a muitas pessoas do interior da Bahia, né? A questão da assistência jurídica aos mais necessitados dentro dos limites da lei. A gente prestou esse trabalho também social, né? E o trabalho de orientação e formação política, né? Com cursos de formação. E agora a gente pretende ampliar ainda esse trabalho, né? Ainda mais esse trabalho, visando no futuro termos uma Bahia conservadora. E o nosso projeto, principalmente, é investir em escolas de formação, né? Essa é a nossa principal bandeira. A gente acredita que essa guerra em que a gente vive, né? É uma guerra cultural, acima de tudo, de pensamento, em que a vitória vai estar na mudança de mentalidade, principalmente dos nossos concidadãos, né? Então a gente quer trabalhar desde a base, mas não deixando de ali suprir necessidades básicas de momento, como as questões sociais. E o trabalho jurídico inerente à minha pessoa de advogado, né? Em que, dentro dos meus limites, sempre combati excessos, de atitudes de ordens tirânicas, né? Como, por exemplo, essa questão do passaporte sanitário, que eu achei um absurdo. Documento ali não assegura a segurança sanitária de ninguém, né? Ela é um pretexto para perseguição ideológica. Inclusive, até anunciar, né, se me permite, delonguei demais nessa pergunta, que vai ter a prova agora da UNEB no próximo dia 8 e 9. Muitas pessoas estavam cobrando aí uma atitude em relação o dispositivo lá do edital que proíbe as pessoas que querem fazer a prova os não vacinados. Acabei de entrar com a representação no Ministério Público para que essas pessoas possam ter esse direito de realizar suas provas. E como venho mantendo essa linha desde antes até da minha eleição, né? De defender a liberdade, que eu acho que é um dos bens sagrados que Deus nos deu e que homem nenhum pode subvertê-lo. Deputado, esse ano, né, que passou aí, Bolsonaro teve um candidato na Bahia, que foi João Roma, diferente de 2018, né? Sim. Quando ele não teve um candidato que defendesse o seu nome Sim. no primeiro nem no segundo turno aqui no estado. No entanto, a diferença de votação que se esperava, né? Muita gente fala, João Roma foi candidato para o sacrifício, né? Que é para puxar voto para o candidato. Não apareceu exatamente na urna, né? Foi uma diferença, assim, gritante. O que é que aconteceu? Olha, veja bem, eu vejo, antes de tudo, que João Roma foi um grande vitorioso, né? O PL, eu digo que a direita baiana teve uma vitória expressiva, porque pela primeira vez na história conseguimos emplacar, de fato, uma candidatura que defendesse aquilo que a gente pensava, abertamente, não por debaixo do pano. Realmente, a candidatura do João Roma e da doutora Raíssa, né, veio com as bandeiras de Deus, pátria, família, liberdade, defesa da propriedade, né? E isso a gente viu lá na apresentação do seu plano de governo e dos seus discursos, né? Que infelizmente a gente não conseguiu chegar aí à vitória, né? Mas foi plantada uma semente, foi marcado um reduto eleitoral, né? Foi separado o joio do trigo. Muitas pessoas acreditavam que por falta a nossa opção à direita, né? O ACM Neto, nossa opção à direita não temos, né? A gente vai ter que anular o voto. Dessa vez a gente teve que votar, né? Isso é um fato a se louvar. Eu acho uma grande vitória. Se analisar, a gente não pode analisar pelo fato de não ter um resultado expressivo nas urnas, que isso se reflete concretamente em uma derrota. Não, eu considero uma grande vitória pelo fato de pela primeira vez a gente ter uma candidatura. Agora, um número não tão grande, né? Um número expressivo de votos, como a gente esperava, não veio, porque de um lado a gente teve fuga dos nossos votos para o candidato em que muitos no interior ainda acreditavam ser o candidato do Bolsonaro, o ACM Neto. Eu rodei aí quase a Bahia toda nessa eleição e vi muito isso, né? Tentamos desconstruir isso naquele primeiro momento, no primeiro turno, né? No segundo turno não tivemos opção, tínhamos que apoiá-lo, mas naquele primeiro momento, no primeiro turno, eu vi uma fuga de votos muito grande, né?
para o Assemineto, e se falar também que a Bahia é o estado mais difícil de se fazer oposição ao PT. Aqui, a semente do conservadorismo da direita foi plantado agora, né? O bolsonarismo na Bahia, claro, é recente, né? Embora o parlamentar Jair Bolsonaro, como um líder de um nicho político, que eu considero o grande líder da direita hoje, tenha surgido muito antes, há muito tempo atrás. Em outros estados a gente viu um avanço desse reduto eleitoral atrelado à figura do presidente com uma certa delonga de tempo, muito antes, né? Por exemplo, Minas desde 2014, Rio de Janeiro lá desde 2013. Na Bahia veio surgir em 2018. Então, foi a primeira vez ali, recente, que tivemos um candidato nas urnas, né? Eu acredito que nas próximas eleições, a gente mantendo esse trabalho, mantendo essa coerência, a gente venha aumentar ainda mais isso, se consigamos, se a gente vier conseguir conciliar as ideias aí, conciliar interesses, né, salubres, e organizar essa oposição verdadeiramente de direita, eu não tenho dúvidas de que possamos sair vitoriosos, sim, numa próxima eleição aí, fazendo o que tiver ao nosso alcance. Deputado, tem parlamentar eleito pelo PL aqui na Bahia já, o deputado Raimundinho da Júnior, parece que está se aproximando do PT, deputado estadual eleito aí com o senhor para essa bancada. Como é que o partido vai proceder, e queria uma opinião do senhor em relação a essa pulada de cerca tão precoce? Olha, eu não me foi comunicado nada em relação à postura do parlamentar por parte do partido, né? Eu acho que ele tem que responder pelos atos dele, né? De minha parte, o que eu posso garantir é que eu serei leal às pessoas que me elegeram, né? Eu fui eleito dentro dessa linha conservadora, dentro do bolsonarismo, não sou um fantoche, defenderei isso na Assembleia Legislativa, né? E no que tange a Raimundinho da JR, é uma relação dele com o partido, né? Que os dois ali devem se entender, né? E eu espero que o PL mantenha sempre essa linha conservadora em que ajudou a eleger uma grande bancada e transformou hoje no maior partido do Brasil, que até pouco tempo o PL era mais um partido dentro desse espectro político aí, congestionado de partidos com bandeiras fisiológicas. Fico feliz que surgiu um partido que tomou uma posição de mudar o seu programa, inclusive partidário, né? De seguir uma linha, abraçar a candidatura do presidente Bolsonaro, e eu tô vendo até então, né, até o presente momento, essa coerência, principalmente aí por parte da maior bancada no Congresso, né? As pessoas que estão destoando disso, né, tiveram aí o seu destino de saída, né? Como o exemplo da Flávia Arruda, que foi uma grande decepção para todos nós, né? Jurou ali lealdade ao presidente e na primeira oportunidade pulou do barco nesse tipo de parlamentar que, com esse perfil que o PL tem hoje, se comunga dentro das nossas bandeiras do nosso caminhar. Estamos conversando com o deputado estadual diplomado, Diego Castro, ele que é do PL, está aqui conversando com a gente, falando um pouquinho da história, já que em fevereiro ele será empossado e começa aí seu trabalho na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, quero saber sua opinião sobre essa saída do ex-presidente Jair Bolsonaro do Brasil, de ele não ter passado a faixa para o atual presidente Lula. Bom, um momento em que ele também, como todo ser humano, né, vivendo de 4 anos de um governo em que foi praticamente aí chicoteado por tudo e por todos, né, crucificado por tudo e por todos, é um momento ali, como um momento de final de ano que ele teve de sair do país com a sua família para descansar um pouco. Não vejo nenhuma ilegalidade nisso, nenhuma irregularidade, tampouco não vejo nenhum ato de covardia, né? Afinal, nenhuma conotação de fuga. De fuga, nada disso, né? Até porque o presidente, sua família ainda está no Brasil, né? E ele continua exercendo ali suas atividades como presidente de honra do PL normalmente. Então, eu vejo absolutamente normal o momento que ele tem ali de descanso e com certeza no mais breve possível voltará para exercer a liderança de oposição no país. Deputado, eu queria que o senhor falasse quais serão as suas principais prioridades na Assembleia aí nesses próximos 4 anos. Bom, como eu falei, tudo que vier, né, a desaguar em defesa da nossa família, da nossa fé cristã, das nossas liberdades, do direito de propriedade, do armamento civil, né, em defesa dos nossos agentes de segurança, né, em defesa de uma educação de qualidade, né, educação da Bahia que é a pior do Brasil. A gente, como eu falei, a gente entende
que essa mudança é uma mudança que também será cultural, é uma mudança que passa prioritariamente pela educação, e educação com esse modelo Paulo Freireano, em que a Bahia eu digo que o celeiro desse ideário educacional, né, só nos trouxe atraso e retrocesso. E a prova disso a Bahia tem o pior ensino médio do Brasil, a Bahia tem os piores índices de evasão escolar, a Bahia é nota 0 em educação à distância, né? Então a gente não tem nada a louvar da educação pública baiana, a gente tem que mudar aí a sua toada, né? A sua condução, né? Já até anunciando aqui uns primeiros projetos em que eu pretendo já apresentar no primeiro dia de mandato a participação, a concessão, né, da educação pública para entes privados, né? Gostaria de ver entes privados gerindo as escolas públicas da Bahia. Eu acredito que o sonho de todo pai e toda mãe, né, hoje, se você perguntar, você quer colocar seu filho na escola pública ou na escola privada particular? Lógico, todo mundo vai querer colocar, mas as condições, não na escola particular, mas as condições não permitem, né, dessas pessoas que, infelizmente, têm que levar seus filhos para a educação de uma qualidade péssima, né? Eu acredito que o sonho de todo pai é ver, não querendo fazer propaganda, mas uma rede do Salesiano administrando um colégio público, né, como Tales de Azevedo, né? Tô dando um exemplo aqui bem aleatório, né? Antes que inventem aí associações e privilégios, nada disso, até porque eu não conheço ninguém da rede Salesiano. Mas é um exemplo que eu estou dando aqui de como, na prática, isso se tornaria possível. Por meio de PPP, né? Parceria público-privada, e outros mecanismos que a legislação permite. Eu acredito que a presença dos entes privados na educação pública, assim como ocorreram em diversos outros setores e tivemos resultados, né? Até porque acreditamos que o Estado já demonstrou com todas as suas ações históricas, que não tem condição nenhuma de gerir os principais setores da sociedade, né? Acredito que a presença da iniciativa privada dentro da educação também vai dar um grande salto, e eu espero que o governador do estado deixe aí as suas amarras ideológicas de lado e pense no povo, pense nos milhares de estudantes baianos que têm uma educação pública de péssima qualidade. Além disso, projetos que venham acabar com esse maldito passaporte sanitário, como eu falei, que eu acho um absurdo. Defesa do nosso agronegócio. No primeiro dia mesmo, são 20 projetos, né? Em torno de 15 a 20 projetos que já irei apresentar, né? E muitos deles vão desaguar basicamente aí nessas questões, né? E nesses setores aos quais a gente enxerga necessários para essa mudança aí de contexto do nosso estado da Bahia. Muito bem, esse foi o deputado estadual Diego Castro, ele que assume a partir de fevereiro na Assembleia Legislativa da Bahia. Deixa eu só passar rapidinho aqui no nosso chat, porque a Aspra Bahia está aqui no nosso chat falando sobre o deputado. O Fernando Evangelista está perguntando, será que João Roma será candidato a prefeito em 2024? Muito provável, né? Muito provável. Ainda não tive essa conversa para saber dos interesses do então ex-ministro João Roma, hoje presidente do PL, mas eu acredito que esse seja o caminho, né? O PL precisa lançar um candidato à prefeitura, né? E a gente tem que escolher, eu acho que nesse momento, vindo esse momento de 24, a pessoa com que reúna as melhores condições e capacidades administrativas, pensando numa possível vitória. Acredito que dá para vir, sim. E o Amorim, a dificuldade em fazer oposição na Bahia é pelo fato de sempre existirem deputados corruptos e omissos. Eduardo Cristo aqui também participando do nosso chat. E a gente agradece a sua participação. Muito obrigada, deputado, por sua disponibilidade. Muito obrigado, Juliana. Matheus. Alexandre. Alexandre. Matheus é meu amigo do coração. Competentíssimo. Desculpa, Alexandre. Que hoje realmente tô bastante cansado, né? Hoje já fui. Aí. Vai sextar, deputado? Como? Vai sextar ou vai ficar em casa? Não, que sextar o quê? Sextar em casa, né? Sextar dormindo lá. Realmente, os dias têm sido cansativos, né? A gente não tem parado aí, principalmente esse momento que antecede a posse aí, um momento de organização, né? Mas o que eu posso garantir a todos os baianos, principalmente os patriotas que acompanharam aqui, que eu tenho uma lealdade irrevogável a vocês, a quem me conduziu até essa cadeira de deputado. E custe o que custar, irei defender esses nossos valores, irei manter essa lealdade, né? Lealdade ao legado do nosso presidente Jair Bolsonaro,
e sem ele, nada disso teria acontecido, nenhum tipo de organização de direita política seria possível, e principalmente na Bahia, um estado que é o estado mais difícil de fazer oposição aqui, de se manter essa linha de trabalho conservadora, né? Farei sim oposição a esse governo do Rui, a continuidade do governo do Rui, do Jerônimo, né? Estão acostumados com o Rui e bater no Rui, né? E também ao governo federal, para que a gente não tenha esse cenário caótico que vem se desenhando aí de flagelo total. E aqui vocês terão um soldado fiel para que isso aí, esse caos não venha se instalar na nossa pátria e também, principalmente, no nosso estado, onde está a minha tarefa prioritária de defender esses valores. Grande abraço a todos. Muito obrigada, deputado. E você que está nos ouvindo, muito obrigada por sua participação. Primeira sexta-feira do ano, primeira semana de trabalho concluída. Fica aqui com a gente esse ano, tem muita coisa boa para você aqui na Salvador FM. Obrigada por sua participação. Obrigada, tchau, até segunda. Tchau. Fora do Plenário. Fora do Plenário, o seu programa de notícias na noite da Salvador FM. Com Juliana Nobre e Alexandre Galvão. Salvador!